Se tem uma coisa que está impedindo o seu sucesso de acontecer, é sua timidez e a vergonha. Por acaso você já deixou de falar alguma coisa que você gostaria de falar com medo de desagradar? Você já deixou de falar em público? Você já deixou de conversar com alguém? Porque eu vou te contar uma história aqui. Eu já deixei de falar com pessoas que poderiam ser muito importantes na minha vida, poderiam ser amizades que me deixariam bem feliz, que pudessem elevar meu nível profissional, porque eu achava que essas pessoas poderiam não gostar de mim, ou pelo fato de eu achar que não tinha papo com essas pessoas, principalmente de níveis acima de mim. E eu percebi que isso estava só na minha cabeça. Mas foram muitas, inúmeras vezes eu tive a oportunidade de estar com pessoas muito legais, muito fodas para minha vida, que eu não tive coragem de conversar com elas. Sabe aquele lance que você fala, cara, que eu vou falar com essa pessoa? Ah, eu não tenho nem papo. Então é uma coisa que está só na nossa cabeça. Nesse vídeo aqui eu vou te explicar por que a timidez e a vergonha existe, como que elas vieram parar nessa nossa cuca aqui. De um jeito muito fácil, eu vou te ajudar a superar essa parada. Então vem comigo. Se você parar para ver um pouquinho pelo relato histórico, isso vem da época das cavernas, pode ser? Isso vem de um período lá atrás na história, onde a gente vivia em bandos e as pessoas abandonarem a gente poderia levar à nossa morte, né? Porque um simples fato de desagrado do grupo, você ficava abandonado aos leões, aos ursos, aos pandas. Então, você ficar fora desse bando poderia trazer a morte, poderia trazer você não reproduzir a sua família ou não levar o seu gênio, o seu DNA para frente. Ou, pior ainda, acabar com a nossa espécie. Só que hoje as coisas mudaram. A gente não corre mais esses perigos. É como se tivesse um bicho embaixo da nossa cama e a gente tapasse o pé. Mesmo sabendo que ele não tá lá, a gente vai e coloca a coberta no pé porque, tem medo do bicho puxar nós pelo pé. Mesmo sabendo que se a gente olhar debaixo da cama não vai ter nada. Uma das coisas também, quando você é muito autocrítico, você se dá valor demais. Você acha que as pessoas estão te observando. Por exemplo, quando você entra num lugar que tem muitas pessoas, você acha que elas estão olhando para você? Essa chance é quase nula. Pode ter uma ou outra lá, sei lá, te achou bonito ou te achou estranho, achou que você se veste. E isso não faz diferença, porque depois de 10 minutinhos essa pessoa nem vai estar ligando mais para você. Existe uma outra coisa, também que é o excesso de crítica que você faz, o seu excesso de julgamento. Como que você olha para as pessoas? Você deixa elas viverem? Ou você fica criticando o jeito como elas andam, como elas se vestem, o jeito que elas falam? E se você for uma pessoa altamente crítica, provavelmente você faz isso com você mesmo e acha que são as pessoas, entendeu? Se você mudar o seu jeito de olhar para as pessoas, diminuindo essa sua crítica, provavelmente você vai perder um pouco desse seu medo e dessa sua vergonha. E no final de tudo, a grande questão da vergonha e da timidez é um orgulho. Simples, é o orgulho. O medo de não ser bom o suficiente. Eu tenho medo de não ser bom para as outras pessoas, ou melhor, para mim. Que as pessoas não vão gostar do que eu faço, então eu fico retraído, tenso e tenho medo de falar bobeira. Tenho medo do que elas vão pensar de mim. Tenho medo de como elas vão me tratar, sendo que isso não tem nem como machucar a gente. Isso só faz mal para a própria pessoa. Quem está julgando tende a ficar mal. E se a gente se liberar dessa falsa crença, com certeza a nossa vida vai ser muito mais leve. Agora eu vou falar de uma maneira muito fácil, muito simples e muito prática como que faz para a gente melhorar essa timidez, para a gente conseguir ser a gente mesmo, para a gente pôr para fora o nosso maior potencial. Então é o seguinte, eu sempre me desafiei. Eu me desafiei nos riscos, eu sempre fui muito crítico, muito perfeccionista.
Então eu não conseguia fazer algo achando que os outros iam me achar ruim. Então eu treinava muito para conseguir fazer as coisas, e a hora que chegava na hora H, minha voz embargava. Por exemplo, se eu fosse cantar, a voz dava umas falhadas. Isso acontece até hoje, tá? Para gravar vídeo, são coisas que eu me exponho aos riscos para eu ir melhorando. Para eu ir melhorando o meu desempenho, para eu conseguir ser eu mesmo e não ter medo de fazer bobeira, do que os outros vão pensar de mim, até porque isso nem existe. O primeiro exercício, esse é muito simples. Quando você tiver com um pouquinho de medo de fazer alguma coisa que te gera aquela palpitação, você se pergunta o que de mal, o que de ruim pode acontecer comigo? O que pode acontecer? E o segundo exercício, já nesse mesmo, fala, e daí, se isso acontecer? Você vai lá e faz. Você vai ver a gratificação que vem depois de que você executa isso, que você sai dessa sua zona de conforto. Você vai lá e faz, por exemplo, pegar um microfone e fazer um discurso no seu aniversário. A hora que começa a gritar, discurso, você pega e não consegue falar. Às vezes você está conversando com seus amigos, você consegue falar normal, né? Mas a hora que pega e bota o microfone na sua mão, você consegue? Eu, por exemplo, já não era a mesma coisa. Eu virava um William Bonner, né? Uma tábua aqui para conseguir falar. Inclusive na frente da câmera. Eu e uma câmera só, muito difícil de eu ser eu mesmo. Então comecei a me expor, fiz vídeos todos os dias. Inclusive esse é um deles, né? Não sei quando que você está assistindo. Provavelmente agora eu já estou uma pancada. Segundo ponto, gradualmente se expor de propósito a vergonhas. Ah, mano, cumprimenta, grita pro outro na rua, ô, fulano, sem ele te responder. Esse tipo de coisa, cara, ele vai deixando você mesmo treinado na sua mente para parar de se preocupar. Eu tenho certeza que pouquinho a pouquinho você vai se livrando desses sentimentos, você vai começar a parar também de criticar os outros e parar de se criticar, e você vai achar uma versão sua que é maravilhosa. Você vai parar com essas ansiedades social, você vai parar com essa preocupação de estar com os outros olhando para você, e quando estiver olhando para você, você vai conseguir com confiança falar, olhem para mim mesmo, olhem aqui, eu gosto de vocês. Olha aqui no grão dos meus olhos, então, meus amigos. E o terceiro exercício é se visualizar não tendo mais vergonha e não tendo timidez de fazer aquilo que você realmente quer fazer. Sei lá, é cantar? Sei, é fazer uma palestra, é gravar vídeo. Não sei, é dar uma aula. É falar com as pessoas ou impor limites, expressar suas opiniões. Se visualiza fazendo isso e se sentindo muito bem. Esses 3 exercícios parecem muito simples, mas eles vão fazer uma revolução dentro da sua mente, dentro do seu cérebro, dentro dos seus sentimentos. Então o vidão de hoje é isso mesmo, é curtinho, é pra gente conseguir ser a gente mesmo e perder essa timidez, jogar pro ralo essa vergonha, sendo que ela não existe, tá bom? Se foi legal pra você, deixa seu like aí, se inscreve no canal e faz um comentário aí pra nós. Se você é tímido ou sente vergonha de algo, que eu vou te responder pessoalmente, tá bom? Tamo junto, é nóis!